Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estou aí de volta. Vamos falar hoje um pouco sobre agronegócio. Todo mundo fala sobre isso e muitas vezes não detalha muito bem do que se trata o agronegócio. Fala-se no agronegócio, alguns querem falar mal do agronegócio, outros querem colocar o agronegócio como se ele fosse tudo de bom. Mas eu estou aqui para falar mais sobre um aspecto técnico e jurídico do que seria agronegócio. Então eu vou começar falando sobre o conceito, mas antes eu vou pedir para que você se inscreva no canal, dê seu like, deixe seu comentário, apresente sugestões e nós estaremos aqui para falar sobre isso. Primeiro eu quero falar sobre o conceito de agronegócio, porque eu vou ser sintético, é um vídeo, porque a gente tem que ser mais objetivo. Agronegócio é a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos, de operações de produção das unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir dele. Então nós já sabemos que o agronegócio não é uma atividade específica, mas um encadeamento de atividades exercidas por pessoas físicas ou jurídicas distintas. E como já foi dito e estabelecido, nós podemos fazer uma divisão do segmento agroindustrial em três partes. O que nós chamamos de segmento antes da porteira, segmento dentro da porteira, né? E segmento depois da porteira. O segmento antes da porteira engloba toda aquela parte de insumos para produção agrícola, pecuária, reflorestamento ou aquicultura. Nós temos o segmento dentro da porteira, que é constituído pela produção propriamente dita, a produção agrícola, que seja o preparo para a produção, obtenção de produtos para comercialização, o plantio, a colheita, a criação de animais, a piscicultura propriamente dita. E nós temos aí o segmento depois da porteira, como eu disse, que é composto pelas etapas de processamento e distribuição dos produtos, subprodutos, resíduos de valor econômico até o consumo final. Então, por exemplo, para dar um exemplo que é agradável, por exemplo, aos meus amigos do norte, nós temos uma produção de aguardente, de cachaça. Então nós temos aqueles segmentos que antes da porteira, né, que fornecem todo o necessário para a produção da aguardente. Então nós temos o plantio de cana e outros insumos, depois nós temos o fabrico propriamente da cachaça e finalmente nós temos a exportação, né, a comercialização, engarrafamento, a colocação do rótulo, a venda no atacado e no varejo, armazenamento e também exportação. Tudo isso são cadeias de atividade do agronegócio. Colocando de outra maneira, nós temos as atividades da porteira como o cultivo e manipulação até genética de sementes, laboratórios vacinais, remédios para o gado, para os animais, adubo, tudo isso está antes da porteira. E dentro da porteira está o produtor rural propriamente dito. Depois da porteira tem o transporte, né, da produção, tem o beneficiamento, tem o ensacamento, no caso, por exemplo, de grãos, né, de cereais, a venda no atacado e no varejo, etc, etc. Mas já fica claro que são várias atividades ligadas, não é? E aí o tratamento para essas atividades não é uniforme, porque, né, primeiro, não são necessariamente as mesmas pessoas, segundo, não é a mesma formação jurídica. É muito comum, né? É claro que antes da porteira e depois da porteira, essas pessoas têm feição empresarial, mas dentro da porteira isso nem sempre é possível, ou nem sempre é uma realidade. Aliás, na maioria das vezes não é uma realidade. Raramente nós temos aquele produtor rural que se constitui em empresa rural. E a maioria, inclusive, trabalha de uma maneira bem rudimentar, com o mínimo de formalização jurídica, para não dizer nenhuma, né? Então, existe aí toda uma diferença, né, no trato dessas pessoas, dessas atividades, né? E já depois da porteira, né, nós já temos aí uma formação normalmente mais sólida. É verdade também que é comum as cooperativas de produtores rurais que não têm feição empresarial,
Quem estuda direito mercantil, direito comercial ou direito empresarial, como preferirem, sabe que nem as sociedades simples e nem as cooperativas têm feição empresarial, não é? E existe um movimento muito grande para que isso seja uniformizado para um tratamento maior da área. Mas vejam vocês que quando nós falamos no agro, nós imaginamos uma máquina única, mas nós temos aí uma série de etapas. Nós temos aí prensado entre essas duas fases no meio, muitas vezes o pequeno produtor, o produtor da agricultura familiar, aquele rudimentar, né? Nós sabemos muito bem e muitas vezes é que sofre com a maior carga de pressão e de dependência do que qualquer outro. Enfim, é só uma conversa básica e ficamos aí para qualquer esclarecimento que se faça necessário depois. Obrigado mais uma vez, se inscreva no canal, dê seu like, vamos conversando aí.